Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Eu sou a Nathalie Gudaiol E eu sou a Karina Pirró. e nós estamos hoje com um convidado especial, Gabriel Tejada, que é fisiculturista. E eu chamei ele aqui porque eu curto muito o conteúdo dele. A gente vai bater um papo aí sobre a profissão, sobre a carreira de atleta. E eu queria que você contasse pra gente, pra começar, como que você entrou pra esse mundo? Eu estava no colégio, né? Eu tinha 15 anos. Eu era extremamente gordo. Tava com já um quadro inicial de obesidade. E tinha um menino no colégio que ele já competiu, já tinha competido na época. Isso, ele estava no terceirão. Aí eu vi ele passando e literalmente todo mundo virou assim a cara para olhar para ele, porque a camisa tava grudada, né? Aí eu tava lá comendo, que era o que eu sabia fazer na época. Aí eu, caramba, eu quero ser assim, sabe? Que legal. Mas no final não era pela essência, né? Era mais pra, caramba, esse cara é diferente, tem uma coisa diferente. Aí eu stalkeei ele é Ian da Costa, ele mora lá em Marechal ainda. E aí comecei a treinar na academia que ele trabalhava, aí ali tudo começou. Até lembro que no primeiro dia de treino, eu tava voltando pra casa, aí faltando uns 2 quilômetros, tava de bicicleta, eu parei, o primeiro treino, dia mundial do... Eu comecei numa segunda, Dia mundial do de treino? começar, comecei com o treino de peito, aí eu não conseguia segurar direito a bicicleta. Aí eu parei numa pracinha pra descansar, aí eu fiquei pensando, cara, que bizarro, eu amei sentir dor. Aí eu acho que foi tudo que começou mesmo. Nunca fiquei sem treinar depois daquela época. Isso faz quanto tempo? Eu tô com 21 agora, faz eu acho que uns 6 anos por aí. Eu comecei faltando dois meses pra 16, por aí. Nossa, que legal, né? Só o começo da história eu já gostei, porque também. é uma inspiração. Você olhou e você se sentiu inspirado a mudar o seu estilo de vida, A né? tentar mudar mesmo, porque querendo ou não, tipo, subia um lance de escada, aí já tava ofegante, já tava, caramba, que saco subir escada. E a tendência, o nosso corpo é muito adaptativo, então a tendência é sempre você querer fazer menos, se mover menos, se exercitar menos, porque, pô, é muito mais tranquilo você ficar no sofá, tranquilo o dia inteiro e tudo mais. Ainda mais um adolescente ali, né? Pô, mano, eu ficava vendo só desenho, jogando, até que acredito que os 66 primeiros dias, até você decidir mudar, é o maior desafio. Depois disso, você já toma como uma rotina, você já consegue colher os benefícios. Mas, meu, foi um período adaptativo um saco, sabe? Sempre pensava, caramba, eu tô fazendo um negócio que eu mesmo tô, entre aspas, me machucando, sabe? É engraçado, mas depois vale muito a pena. E depois disso... Você começou a treinar todo dia? Sim, eu comecei na loucura. Começava a treinar todo dia. Aí depois de 3 meses... Os 2 primeiros anos de academia, eu fiz tudo que todo mundo já deve ter feito. Que eram as loucuras, né? Dieta da lua, dieta do guerreiro, dieta mediterrânea, jejum intermitente, jejum de tantos não sei o que dias. Até a Mayara Card fazia muito apologia a isso, ao jejum de 7 dias, que era incrível, né? Porque... sem jejum você não emagrece, de acordo com ela. Mas brincadeiras à parte, durante os 2 primeiros anos de treino, eu fiz todas essas loucuras. E consegui uma mudança, mas foi uma mudança apesar de que não foi a melhor. Então, Mas a você já partir daí, gostava do que você estava vendo no espelho? nossa, você já não ter ginecomastia, porque ginecomastia é uma das maiores dores dos homens. Ainda mais quando o indivíduo é obeso. Quanto mais gordura a gente tem no nosso corpo, maior a conversão de texto em estrogênio e induz uma ginecomastia, que é o desenvolvimento da glândula no homem. E fica feio, marca na camisa. Aí eu tinha muito isso no colégio. Eu ficava, até que um dia uma vez inflamou, mas a camisa do colégio marcava muito. Aí eu ficava puxando ela pro mamilo enrijecer, meio que contrair. Aí sumia um pouquinho. Só que eu fiquei uma semana fazendo isso, né? Depois de uma semana, inflamou e começou a ter pus no mamilo. Não era prolactina, não era... Porque muitos homens têm excesso de prolactina, até a mulher, período de gestação, acaba tendo leite mesmo. Só que era pus. Nossa, foi Que ali que eu dor, percebi, né? cara, eu preciso mudar isso. Aí... Nossa, esqueci totalmente o que eu tava falando. Não, Se você gostava do que você estava vendo no espelho Ah, é. naquela época. Aí a questão, tipo, meu, você vê cada dia, cada semana, vê
tudo isso mudando, é tipo um choque de realidade. Aí você começa a ver, caramba, eu posso mudar meu corpo fazendo exercício. Olha que loucura, sabe? Eu não preciso... sempre quando a gente começa no ramo fitness, na musculação, tem muito aluno de consultoria que vem pensando nisso. Nossa, vou ter que fazer... vou ter que passar fome, vou ter que fazer coisa muito exaustiva. E não, na verdade, muitas vezes fazendo menos você consegue mais resultado, né? É sempre aquela contenção de danos. Mas esses 2 primeiros anos de academia, passei fome, ficava pesquisando um monte de coisa. Na época eu não tinha dinheiro, aí ficava pesquisando muita coisa para ter o melhor custo-benefício. Aí eu fui aprendendo muito. Nesse período que eu aprendi, nossa, eu ficava maratonando fórum, os sites, lendo, buscando os artigos científicos no PubMed para ver Pra se ficar coincidia. forte. Até então era pra ficar forte, né? Não tinha ainda uma competição por trás. Não, era, nem tipo... sabia. Até porque no Brasil mesmo não tem muito essa iniciação, tipo, esse incentivo a você competir. Hoje, graças aos grandes influenciadores como Cariani, Balestrin, o próprio Muzi em si, que são os reis hoje do fitness, que a gente teve essa ascensão muito grande no esporte. Não só da musculação, mas outros, das artes marciais também. Mas depois, do segundo ano, no terceiro, que eu comecei a entender um pouco mais, que eu comecei a conhecer o ramo competitivo. Na época não me atraiu muito porque, infelizmente, hoje as competições, as amadoras, elas não premiam com dinheiro, diferente de outras modalidades. Você só ganha um troféu, muitas vezes. Que acho que foi isso que eu vi lá do marido da minha paciente que eu comentei, ele ganhou um troféu mesmo. Infelizmente, antigamente, tinha muita pilantragem por ramo de algumas federações, porque eles premiavam com o troféu, muitas vezes até... Nossa, desabafo de atleta agora. Muitas vezes, tinha atleta que recebia troféu que não era de metal, era de uma substância, alguma coisa. Material. Que quebrava, simplesmente quebrava. Aí você saía do palco e tudo mais, aí depois da primeira semana, batia alguma coisinha e quebrava o troféu. Aí muitos potes também, tinha muito isso, de receber premiação com pote de whey, pote de oximase, de malto. E no final era sempre farinha, eram de marcas que os laudos não batiam. Então o pessoal se aproveitou muito isso para ter um superfaturamento na época, para realmente bancar as competições, porque fazer o evento em si é muito caro para a instituição e todos os sócios em si. Só que no final das contas o atleta tá dando show, então fica meio contraditório tudo isso. Aí até isso na época me deu uma desanimada. Só que aquela vontade, cara, como é que é, tá ligado? Passar tinta, como é que é essa parada? Aí eu, sem muito conhecimento, fui sem preparador na época, fiz muita coisa que não devia, não precisava, não tinha necessidade. Aí eu fui competir natural, sem uso de hormônios o primeiro campeonato, com 18 para 19 anos, lá em Londrina, né, no Paranaense, da PRFF. Aí no primeiro campeonato consegui um top 5, só que eu fiz muita loucura. Foi bem engraçado porque tem um espaço de tempo entre que você está no palco, faz a apresentação, faz os confrontos ali na frente, e um espaço de tempo que você sai para ter a premiação. Aí nesse espaço de tempo, eu estava um dia sem beber água, só que eu tinha usado muito hidroclorotiazida, que é diurético, sem necessidade. Aí eu acabei perdendo tempo e chegando atrasado na premiação, porque eu tinha ido no banheiro correndo beber água. Nossa, mas foi a água mais gostosa que eu já bebi na vida, porque desci do palco, tipo, caramba, que negócio... Nossa, sabe, dá aquela... O quê? 24 horas vida. sem água? Fiquei... o campeonato era para começar às 11, aí eu acabei subindo às 3 da tarde, mais ou menos. 3, 2h50 por aí. Aí... Nossa, eu fiquei um dia inteiro sem beber água, só comendo um pouquinho alimento rico em sódio, né? Pra você dar uma bomba de sódio com potássio. E puxar mais glicogênio pro tecido intramuscular e ficar mais volumoso, né? Preencher toda a lacuna e não deixar muito defeito. Nossa, a sede é bizarra. Você começa a valorizar água e comida nesses momentos. É surreal. A vontade, sabe? Não é nem... É a fome mesmo, é a fome. Junto com aquela vontade que você fica, caramba, isso dá um golinho. Mas eu vou subir daqui a pouco, tipo... Você fica naquela incerteza. Desespero, né? Mas você acha que um gole ia mudar? Então, conta daquela sensação atrás do palco que você falou, né? Não é atrás do palco, é a hora que vocês se No encontram. backstage ali. Então, tipo... Aí entra aquela questão. Não é que o gole pode mudar, mas você fica pensando... Cara, se eu der um gole, e se ferrar o físico?
E se der uma embaçada, tá ligado? Porque a gente precisa de água e precisa de Por causa carboidrato. gole, cara. É bizarro, é aí que a gente começa a entrar na questão de os distúrbios mentais mesmo. Tem muita música de rap maromba que comenta sobre isso, mas tipo, você fica pensando, pô, um gole pode embaçar um pouco o físico, apesar de que a gente precisa de água e glicogênio e outros minerais pra gente formar glicogênio, a gente precisa de água e carboidrato pra formar glicogênio, você fica pensando, pô, se eu der um gole, eu posso embaçar o shape, posso perder, tipo, todas as semanas de preparação e agora eu já tô aqui, então, depois eu bebo. Aí você fica naquela incerteza. Porque é pior a dor de arrependimento, de você estar ali e se arrepender, do que a fome, muitas vezes, do que você estar assado de ficar fazendo cardio, de machucar o pulso, alguma coisa. A dor do arrependimento de você estar ali atrás e pensar, pô, eu podia ter feito mais. Nossa, você fica tipo. Aí toda noite você vai dormindo com aquele pensamento, é meio chatinho. E foi no primeiro campeonato que eu percebi isso. Eu podia ter feito mais, eu podia ter pesquisado mais, podia ter contratado um coach, um preparador para me dar essa assessoria, porque eu usei... Eu tava natural, sorte isso, mas eu usei umas 200 miligramas de hidroclorotiazida, que é diurético de alça longa. Se eu tivesse usado uma furosemida, que é de meia vida curta, nossa, eu podia ter dado uma câimbra cardíaca e morrido. Inclusive, tipo, esses são os principais fatores que levam a muitas mortes no fisiculturismo, no bodybuilding. Questão de diurético, questão de insulina, porque literalmente, dá uma hipoglicemia ali e você morre, tipo, de uma hora para outra. Muito atleta acima de 100 quilos da Open faz utilização, até por conta do peso. Faz uso de quê? De insulina? De insulina. Os diuréticos, que muito atleta já perdeu o rim por conta disso, de abuso. Principalmente década de 90, o pessoal fazia muito abuso para ficar dry, ficar seco pra caramba. E os termogênicos. Só que aí vem a questão da farmacologia, de você fazer interação medicamentosa. Então, muitas pessoas, tipo... Isso é muito de atleta, você ficar jogando vários termogênicos ao mesmo tempo. Então, você coloca T3, canterol, cafeína, efedrina, ioimbina, tudo no mesmo pacotinho, toda vez ao dia. Aí, o problema em si não tá no fármaco em si. Ele vai ter uma resposta, ele vai ter uma interação... Só que aí é o uso contínuo, por longos períodos de tempo, com o abuso, né? Porque, pô, se você usar um pouquinho mais, pode... Potencializar, pode dar um dry, deixar a pele mais seca, mais densa. Aí você fica preso nisso. Esse que é o maior problema, que acaba levando uma cãibra cardíaca, uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, levando a série de problemas, principalmente do coração. No final é sempre o abuso, é a dose. É aquele esqueminha, né? A diferença da cura pro veneno é a dose. Que faz a diferença. E quando a gente fala de uso de anabolizantes, na verdade, o anabolizante ele vai agir no RNA da célula, correto? Se a gente está falando de uma droga que age no RNA da célula, então é correto a gente dizer que o DNA vai influenciar no resultado que você vai ter com o uso de anabolizante? Isso quer dizer de desenvolver alguma doença? Não, de você ficar ou não shapeado da forma, tipo assim, cada um vai shapear de um jeito diferente, porque, bem ou mal, seu DNA vai estar influenciando no teu resultado. Então, a questão de individualidade biológica faz total diferença, porque muitas pessoas vêm querendo buscar o físico de tal atleta, só que nem tem as características predominantes para isso. Então, tanto o genótipo quanto o fenótipo influenciam diretamente. Só que aí que entra a questão, porque... dos 8 até os 13 anos, mais ou menos, a gente tem um dos maiores pulsos de GH, que vai se converter em GF1. E dos 14 até os 20, 21 anos, a gente tem o segundo maior pulso. E o GH vai se converter em GF1, tanto que muito atleta usa GH, Increlex e GF1 pensando nisso. Em aumentar essa substância, esse peptídeo no corpo para você conseguir mudar propriamente a genética. Então você consegue ter toda essa modulação. Inclusive hoje no Brasil a gente tem os maiores atletas do mundo na história, que bateu 156 quilos em off, o William Martins, que vai fazer o pro debut dele, a primeira competição com esse novo coach daqui a umas 30 semanas. Mas é bizarro, tipo, você consegue mudar toda a sua estrutura de DNA, de teu genótipo ali, através de algumas substâncias. Então, assim, não é nem questão da testosterona em si, mas, por exemplo... Com o GH, que vai se converter em GF1, você consegue gerar algumas mudanças através do meio externo.
do fenótipo. Então, muitas crianças, muitos indivíduos adolescentes que começaram a treinar ali dos 15, 16, 17, 18 anos, você vê que a estrutura é diferente do que pessoas que começaram a treinar dos 20, 25, 30 anos. Isso é muito recorrente lá nos Estados Unidos, com o ginásio, onde as crianças mesmo na adolescência já fazem LPO, powerlift, e você vê que, tipo, o desenvolvimento desses atletas... O que é isso, powerlift? É levantamento de peso. Então, a Ah. gente vai ter o powerlifting, que vai ter supino, terra e agacha. Vai ter o strongman, que são provas diversas, só provando a força, não é exercícios. Então, você tem que levantar uma bola de metal, uma bola de pedra, de 150 quilos. E o LPO, que é mais a questão... vai mais pro ramo olímpico, que realmente tem provas na Olimpíada. Que aí são o levantamento olímpico, você tem o terra, tem o agacha, o supino. Só que as categorias de peso são bem mais agressivas. Mas você vê que o desenvolvimento dessas crianças, desses indivíduos, ali que tiveram essa influência desde cedo de praticar esportes, o desenvolvimento tanto motor quanto muscular é diferente. A genética parece que totalmente muda. E mesmo com a influência dos pais, né, da genética dos pais, você vê que todo o desenvolvimento é diferente. É um antes e depois assim que não dá para comparar, sabe? Isso no Brasil hoje está tendo muita influência. Graças às redes sociais, à influência, muitas crianças, adolescentes vêm praticando mais esportes. E você vê que, apesar de ter um quadro grande de obesidade, você vê que muitas crianças mesmo, muitos adolescentes, estão buscando, né, sair daquele platô, estão buscando seguir o treino de tal influenciador, seguir... né, começar a trilhar os seus passos ali. E você vê um desenvolvimento totalmente diferente. Acredito que na década de 90 ou 2000, saiu um artigo, mas de baixa relevância, comentando sobre os hormônios aumentarem o risco de doenças, né? Só que aí que está a questão. Vários indivíduos que foram selecionados para aquele artigo, eles já tinham o início de, acredito que grau 1, de câncer. Então, eles, além de utilizarem alguns hormônios, né, androgênicos, como testosterona, eles utilizaram o GH também, que o GH que foi um dos maiores influenciadores. Aí que entra o problema de muitas doenças também. Até saindo um pouquinho da pergunta, mas a questão, tipo, muitas pessoas acabam tendo uma influência muito grande em redução da expectativa de vida por conta de já terem a predisposição genética de algum câncer, alguma doença, e acabam fazendo utilização de forma abusiva, muitas vezes, sem necessidade, e acabam tendo uma progressão desse quadro muito maior do que deveria ser. Aí até no tratamento você vai ter algumas complicações. Isso que é complicado. Porque existe a interação medicamentosa, e você já está muito avançado o grau, mas aí que é complicado. Mas aí que você entende que também não é por culpa em si dos fármacos. É mais por culpa, não culpa, mas por questão ali do contexto, né? Da pessoa já ter a predisposição genética, de ter aquele quadro e ter a aceleração, né? Porque no final das contas, se você for ver, na prática, tem toda a questão de qualidade de vida, os efeitos, só que tanto os hormônios quanto os peptídeos, quanto os termogênicos, eles vão acelerar alguns processos. Então, você já está numa dieta restritiva, você está treinando, você joga um hormônio ali, você consegue melhorar muito a qualidade de vida, ao mesmo tempo que você consegue acelerar alguns processos metabólicos que você vai, vamos dizer assim, de vez de chegar num físico em 5 anos, você chega em 2, 3, né? Fora as questões que hoje é feito a utilização de testosterona e alguns hormônios em pacientes mais avançados para realmente voltar à qualidade de vida. Meu avô mesmo, ele estava acamado, Meu avô sempre viveu no sítio, fazendo palanque, fazendo cerca. E o pulso de vida dele foi conseguir fazer as coisas ali. Cuidar da vaca, cuidar das galinhas, trabalhar no sítio. Aí teve um tempo, questão, eu acho que 2 semanas, que ele estava de cama, não conseguia se mexer, não tinha força para nada. Aí a gente fez alguns exames e começou a fazer o tratamento com doses. A gente até procurou o endócrino na época, mas infelizmente ali naquela região, até por conta do conhecimento de ser uma cidade pequena, 70 mil habitantes, a gente procurou aí fazer os exames e tudo mais e fazer o acompanhamento externo. E meu avô começou a usar testosterona, doses ainda para manter o nível fisiológico de testosterona. E, tipo, questão de 2 semanas, já estava carregando palanque, fazendo cerca, tipo, de uma hora para outra. É bizarro. Então tem essa questão também. Utilizar vários hormônios pensando
terapia de reposição. E a primeira vez que você usou testosterona? Sim, sim. A primeira vez que você usou, você sentiu diferença? Você sentiu alguma coisa diferente em você? Então, o primeiro contato, você começa a sentir mesmo na prática mesmo, porque você vai fazer os exames um dia depois de fazer a aplicação e tudo mais. Nossa, estou com tantos de texto. Só que você começa a sentir na prática mesmo depois de umas 4 semanas. Depois de 4 semanas, você começa a sentir uma força diferente. Você começa a ter um aumento até da sua... Durante o treino, né? Até um pouco da agressividade, da sua capacidade de focar ali. E é meio depressivo, assim, se você faz, por exemplo, um antes e depois dos hormônios. Porque você, natural, você tem um potencial. Você consegue até um patamar. Não é que você vai entrar num platô ou não vai ter um limite de evolução. Mas você começa a evoluir de forma muito menor, né, do que no início, quando você quebra o platô. Mas quando você hormoniza, é bizarro. Tipo, você consegue evoluir de uma forma sensacional. Ainda mais nos primeiros contatos, o primeiro ano de utilização. Então, assim, é até um problema, muitas vezes, você começar a hormonizar e... Difícil tirar depois, né? Mas, tipo assim, de você se lesionar. Porque você ganha uma força que... Não é que não é sua, mas os hormônios estão potencializando tudo, né? Então, muitas vezes tem lesão, tem atleta que se lesiona por conta disso, de não saber desacelerar um pouquinho, né? Não ter aquela periodização, muitas vezes no treinamento. Ó, essa semana eu vou fazer um treino mais pesado, essa semana eu vou fazer um treino de deload, até para diminuir o estresse físico, o nível de inflamação, para mim conseguir recuperar todo o tecido que foi danificado. Então, muitas vezes, muitos se lesionam por conta disso também, desse ganho muito rápido de força, da recuperação. E conforme você vai usando os hormônios, você vai conseguindo direcionar. Ah, quero mais recuperação, quero mais força. Tanto que vários esportes, várias categorias, a gente, não só no fisiculturismo, faz utilização. Até para aumentar a performance, né? A gente vê que, se eu não me engano, foi... Eu não lembro o ano, mas teve um período ali das Olimpíadas que a China foi desclassificada por conta de doping. Foi de Increlex, que era IGF-1. Então, você vê que cada esporte... Eles fazem utilização, fármacos diferentes, para você conseguir direcionar para aquele resultado final que a gente busca, né? Muitos ciclistas, muitos corredores acabam fazendo utilização de alguns fármacos para aumentar o hematócrito, a viscosidade do sangue, para deixar ele mais grosso, né? Para ter mais oxigenação e mais hemácias. Então, você vê que tem muitas provas. Na Antártida aconteceu... Na Antártida não, o de cima. Teve uma corrida de bike lá. E o corredor continuou a prova porque ele não podia parar por conta do hematócrito, da viscosidade. Então, muitas vezes, você acaba tendo essas questões, né? Então, Mas por que ele não podia parar? Porque ele, por conta da pressão alta, né? Ele poderia ter um ataque cardíaco, ter algum vaso rompido, um AVC, por conta da pressão. Então, você eleva um pouco a grossura do sangue para você conseguir ter mais oxigenação e você não sentir tanta... Cansaço, né? Tanto cansaço. Aquela acidose metabólica, os metabólitos mesmo. Quando você está fazendo uma repetição na musculação com peso, com sobrecarga, você começa a sentir o músculo queimar e você acaba perdendo... Depois de um ponto, você acaba perdendo a capacidade de contrair. Que seria tipo a fadiga, que a gente sente, fadiga muscular. Diretamente. Com o hematócrito alto, não. Você já leva um pouco mais de tempo, você demora mais. E pode ser uma diferença de segundos que você pode vencer uma prova de corrida, de bike. Então faz uma diferença bizarra na prática. Não é bizarro a gente pensar que, tipo assim, as nossas provas dentro do mundo dos atletas, elas exigem capacidades sobre-humanas e a gente banaliza isso e acha normal. Como Ao assim? invés de, tipo assim, se a gente sabe que é muito difícil, não seria melhor que o nosso parâmetro fosse menor do que exigir das pessoas tudo isso, assim, Porque não é? você tá pondo um risco de vida, Exato. Né? Ou risco de morte, no caso. Mas aí que tá. Por que talvez o homem foi pra Lua? Não foi, tá ligado? Foi por... É sempre por tentar, tipo, mais. Aí eu acho que entra naquela desmorfia, naquela vigorexia. Você não consegue entender. Tá, eu consegui bater o recorde e tudo mais, só que... E agora? Eu quero mais. Sabe? Você não tem referência, você é a sua própria referência. Eu quero mais, sabe? Eu acho que aquela... Acaba virando um pouquinho de distúrbio, uma doença até. Você fica viciado pelo resultado final de querer mais. Só que muitas vezes você acaba morrendo por conta disso, né? Pela vitória. Isso. Você vai ter o legado, você vai virar uma lenda, mas... Tem um atleta, o Dallas McCarver, ele tinha, acredito que 27, 28 anos. Ele era para entrar na história porque ele literalmente batia de frente com os atletas
de 30, 35 anos no Olímpia, que é o campeonato de maior renome hoje no fisiculturismo. É tipo a Fórmula 1. Só que, por conta do abuso, ele acabou morrendo. Por conta de uma hipoglicemia, por conta de insulina, porque ele estava fazendo a refeição e não deu tempo de aumentar a glicemia. E ele já fez por a conta da insulina. e morreu com um pedaço de frango na garganta, porque ele não conseguia, não deu tempo de comer. E era bizarro, porque tinha muito fórum gringo na época, quando deu a notícia, que eles postavam foto falando que ele fazia utilização de soro para não morrer de hipoglicemia durante a noite, por conta disso. Então, tipo assim, muitas vezes você acaba realmente tentando entrar na história, fazendo isso, só que você morre no processo. São algumas consequências, né? Agora eu vou te perguntar uma coisa um pouco antes, tá? Dessa história, porque como psicóloga é difícil passar numa parte da história sem prestar atenção. Você contou um antes em que você estava num quadro de obesidade, ou quase obesidade. E aí existe o depois, que é o momento em que você descobre o treino e gosta de olhar no espelho. Você consegue contar um pouco? Porque eu imagino que tem muita gente que assiste a gente e que se olha no espelho e que não tá feliz, sabe? Aliás, eu já supus que você não estava feliz. Você, naquela época da obesidade, tinha uma briga com você mesmo em relação a isso? Conta um pouquinho, eu queria falar da parte emocional ligada a isso, né? E esse processo, o que você percebeu de melhora? Assim, quando você nunca chegou em uma vida melhor, você não sabe o que é uma vida melhor. Mas quando você chega, você tem o primeiro contato, você quer ficar ali. É tipo quando você consegue aumentar a sua qualidade de vida. Você quer manter aquilo. Então, tipo, eu não sabia como que era subir um lance de escada sem ficar ofegante. Eu não sabia o que era, tipo, ir no banheiro e me sentir bem, não ficar estufado, eu não ter problema intestinal, não ter alergia, toda hora doente. Então, eram várias coisinhas que, tipo assim, é normal, sabe? Eu tô fazendo isso e tudo mais, só que, normal, minha vida, eu sou assim. Você não sofreu bullying ou brincadeirinhas em tem, relação? né? Tem, né? Na infância, chamado de os nomezinhos. Só que eu acho que até isso influenciou um pouco eu começar a investir em mim mesmo, tentar mudar, sabe? Talvez por uma questão externa também, até porque começou por conta disso. Depois eu fui entendendo um pouquinho, fui tornando isso meu trabalho, minha vida, mas até pelas pessoas mesmo, tipo, caçoarem um pouquinho, zoarem ali de você, você acaba, putz, cara, eu preciso mudar, sabe? Eu não quero ser assim, não quero ser o último a ser escolhido no futebol, não quero ser deixado pra trás, ficar na plateia. Ninguém quer ficar na plateia. Todo mundo quer estar ali como seu astro, tá no palco. Então, isso machuca um pouquinho, né? Só que aí você, normal, é mais um dia, sabe? Amanhã, vou dormir que amanhã tem mais. É tipo isso. Só que aí depois que você prova um pouquinho, aí você, porra, mano, isso aqui é bom pra caramba. Não quero voltar atrás. Aí você não deixa isso mais acontecer. Você começa a se cuidar mais, ficar um pouco mais vaidoso, né? Começa a se cuidar mais. Pô, hoje eu vou fazer um cardio, vou cuidar da comida hoje. Pô, vou comprar uma balança hoje para começar a pesar a comida. Como é que deve ser? Quantas gramas de carbo eu consumo? Quantas gramas de proteína eu consumo, sabe? Muitas pessoas não têm noção de quantas calorias, o que tem num pão, sabe? Quantas gramas de carbo tem num pão. Aí, quando compra uma balança, começa a pesar, começa a ver isso, caramba, eu posso comer pão e emagrecer? Eu não preciso ter essa mudança de vida. Então, são coisinhas que na época eu não tinha conhecimento, que eu até não pensava em fazer muito entrar no meio fitness, porque, pô, eu vou ter que fazer essas coisas que esses blogueirinhos fazem e tudo mais para ficar assim, não. E só que eu nunca tinha provado, né, do vinho bom, vamos dizer assim. Então, acho que são algumas coisinhas que acabam influenciando e que depois que você prova, você quer tá ali, quer estar presente, sabe? Então, acho que por conta disso, desde que eu comecei, eu continuei. É meio óbvio, né? Desde que eu comecei. Mas, tipo, que eu não quis voltar atrás. Poderia ter voltado um tempo atrás, com certeza. Né? Tipo Acho assim... Tem tanta gente que já experimentou um lugar melhor, né?
E quantas pacientes você já pegou que já tiveram um momento mágico delas, de nossa, emagreceu, fez cirurgia plástica, E depois ou volta. ou fez cirurgia que era o sonho, bariátrica tal, e depois tá tomando leite condensado no canudinho. E volta. É super comum. E então você teve um benefício que elas também tiveram, mas elas perderam no meio do caminho, né? E você estudou, Gabriel? Depois que porque você começou muito novinho. E aí, agora, você buscou se especializar dentro dessa área específica? Então. Porque você tem muito Nossa, conhecimento. fala muito bem, né? Não, e assim, pô, é difícil todo esse monte de hormônio e tudo mais, assim... olhando de fora, talvez, né, para quem não tem muito conhecimento, é que a internet mudou um pouquinho isso. Parece que é só um cara que vai lá e faz pose. Né? Não é verdade? Sunguinha. Isso, sunguinha e faz pose. Só que assim, você vai ver o conhecimento é absurdo, porque você tem que saber de metabólico, de biologia, né? Assim, você tem que saber da neurohard, né? Ali no... Porque é isso, né? Assim, o que tal hormônio faz? E tem que saber toda a parte de fármaco, que de verdade eu acho que é um grande desafio para a medicina. Talvez eu uso dizer... Não, de dificuldade de aprendizagem mesmo. Porque quando você começa a ter aula de farmacologia, de como que os fármacos agem, é super complexo, assim. Então, acho que para o próprio médico é desafiador. É um tipo de disciplina que desafia. Eu quis dizer nesse sentido. Sim. E vocês têm que estudar corpo. Eu lembro que quando eu fazia o laboratório de neuro, né? E a gente ia lá onde tinha as peças. Na época que eu me formei, a gente tinha peças. Enfim. Hoje eu sei que não tem mais e tal. E aí a gente tinha, tipo, nossa bancada aqui, aí tinha, tipo, as caixinhas aqui com as peças e tal, não sei o quê. E a galera da educação física tinha, tipo, 3 bancadas, porque eles tinham que estudar o corpo inteiro. Então, tipo, enquanto a gente tinha uma parte pra estudar, a bancada deles era, tipo, quilométrica, assim, sabe? Porque aí tinha perna, tinha braço, tinha tronco, tinha não sei o quê, tinha... Aí nossa, o tronco... cérebro. O nosso é o cérebro de várias partes, mas, tipo assim, você vai desmembrando aquilo, vai também tendo... Agora uma pergunta. Vocês pegavam, tipo, o cérebro, o molde mesmo, de algum material? Ou vocês tinham acesso de cadáver? Cadáver. Sério? Uhum. E como é que é? Mágico. Não, mas tipo... Na mágico. verdade, você falou que não existe mais. Eu acabei de fazer uma pós-graduação em neurociência. Tem ainda? E na aula de anatomia a gente... porque me falaram que tá totalmente proibido. Não sei se é só na graduação. Mas a gente tinha com vários cortes. Então, você tinha tanto o completo quanto os cortes. Então, tipo, um corte na vertical, um corte na horizontal, vários cortes. E exatamente partes específicas. Então, você estuda o tálamo e o tálamo tá aqui. Aí você estuda a ponte tá aqui. E aí a ponte aberta. É incrível. E o primeiro contato, tipo, dá aquele choque de ver? Putz, eu não tive. Porque eu acho que pra vocês... Eu não gosto de ver o rosto. Exato. O rosto me incomodava. E sabe, uma vez eu chorei porque tinha um braço e eu vi que tinha uma aliança. Só que o braço não era meu, era da galera da educação física. E aí eu pensei, poxa, era uma pessoa casada. Tipo, isso mexeu muito comigo, assim. Mas eu acho sente um pouco da vida da pessoa. Você pensa, caralho, machuca. É uma pessoa. Mas aí eu acho que quando é só o cérebro, você consegue desvincular. Dividir. É mais fácil de você... Porque, tipo assim, não é um membro. Sim. Então, tipo assim, como é algo que a gente não vê, então dá uma sensação de não tem distância. Aquela empatia, vamos dizer? Eu acho que fica um pouco mais distante. Mas o corpo é meio estranho. É pior. Então, acho que a parte de vocês é pior. Assim, acho que talvez órgãos internos a gente tenha menos percepção, assim. Mas e eles tinham que estudar braço e não sei o quê. Eu falei, deve ser mó complicado ser, tipo... Mas órgão, assim, pela curiosidade que eu sempre tive, pegar um coração na mão, abrir, ver como que é dentro, assim, eu sou curiosa, apaixonante de ver. Surreal. Só que aí você tá olhando o órgão, você não tá olhando a pessoa. Por isso que eu falei que o rosto incomoda, cabelo e tal. Que é a hora que você, né, aquela curiosidade, você tira o pano assim pra ver, aí você fala... Dá aquele choque. Não é gostoso. Não é, isso... E eu lembro da gente fazer meio que um agradecimento, né, na minha época, e aqui também a gente, agora nessa pós, a gente sabe, assim, tipo, um agradecimento que a pessoa... Mas é uma doação? Tipo, a pessoa assina algum Geralmente termo? é indigente, né? Geralmente é indigente. Agora, eu não Mas sei, você pode também doar os seus órgãos para estudo. Caramba. Enfim. Tem pergunta de seguidor aqui, pode ser? Opa!
Tem seguidor perguntando sobre essa interação medicamentosa, o uso do subproduto de testosterona, que gera ginecomastia. Para você falar um pouquinho sobre o uso do anastrozol para reversão. Nossa, tipo, mas que primeiro pergunta que é essa? pergunta Exato. pra Tá, gente tipo entender. Assim, a testosterona no homem, ela vai se converter em DHT, em estrogênio e vários outros subprodutos. Muitas vezes, por conta do abuso, geralmente, o homem tem uma conversão muito grande, o que acontece muitas vezes em obeso, porque com excesso de gordura, toda aquela gordura acaba meio que se transformando em uma glândula e acaba convertendo a testosterona do paciente, do indivíduo, em mais estrogênio e acaba formando a ginecomastia. Então, geralmente acontece por conta do abuso ou por conta do baixo peso corporal, o que faz com que a pessoa tenha pouco receptor de testosterona, pouco receptor androgênico e faz a pessoa ter esses colaterais, né? Porque aí as moléculas vão se ligar na glândula mamária do homem e vai gerar a ginecomastia. Então, muitas vezes faz uso de letrozol, exemestano, anastrozol. O anastrozol é o mais barato, com maior custo-benefício até então, porque ele vai ali e bloqueia, né, essa conversão excessiva. Então, você consegue fazer uma utilização relativamente segura, entre aspas, né, dele para você conseguir controlar. Mas aí que entra a questão, controlar. Você não consegue reverter. A ginecomastia provinda de estrogênio, de testosterona, você consegue reverter até uns 10%, uns 20% no máximo, sabe? Senão vai Depois ter que só fazer na cirurgia faca, mesmo, né? só na cirurgia. Já de prolactina, que acontece por uso abusivo, geralmente de trembolona, deca, ela é totalmente reversível. Inclusive, eu tive, do ano passado para cá, nesse peito aqui. E aí você faz outra utilização de cabergolina, para você bloquear o excesso de prolactina. O único lado ruim, né, desses fármacos, de você usar um fármaco para controlar o colateral de outro, é que o anastrozol, ele diminui a elasticidade, toda a força em si do tendão. E muitas vezes tem rompimento, ele vai agir diretamente na libido, então você tem uma queda absurda da libido. Até questão da sua... Aquela felicidade um pouco, sabe? Acredito que os colaterais dos fármacos que vão reverter os colaterais da testosterona e dos hormônios são piores do que propriamente os hormônios. Até por conta do bloqueio e da interação. É muito louco isso, né? Quando você mexe com hormônio, você vê uma atuação direta... O problema é quando vira polifarmácia. Você usa um para controlar o outro. Aí você já não sabe mais, né? Aí você fica perdido. Então, você tá tendo um problema e... Qual que é? Sabe? Tem uma farmácia em casa. Né? Sempre tem a caixinha cheia. Tem mais aqui. Tem seguidor pedindo para você falar sobre como estabilizar a aromastase. Aromatização? Aromatase, a enzima. Então, aí que depende. A questão da dose. O abuso geralmente faz com que isso aconteça. Então, eu, por exemplo, geralmente nos questionários que eu utilizo, nas lives e tudo mais, eu sempre uso o padrão de, tipo, se o indivíduo tem até uns 80 quilos, não usa mais do que 200 mg de texto. 200 mg de texto vai gerar ali por volta de 1.800 a 2.100 nanogramas por decilitro de testosterona. O que já faz com que você tenha ganhos estéticos, de força, de performance. São praticamente 3 vezes a mais do que o nível fisiológico que a gente produz. Uma pessoa natural vai produzir de 200 até 800 nanogramas por decilitro. Então, 2.000 de texto, vamos usar como parâmetro, quase 3 vezes a mais. Dependendo do nível, né? Porque tem pessoas que têm 300, 400. Mas, então aí que está o ponto. Muitas pessoas, por conta do baixo peso corporal, igual eu comentei, acabam apresentando poucos receptores androgênicos, poucos receptores de testosterona, e acabam tendo esses colaterais. Então, mais do que 200 miligramas não faz muito sentido, né? Tanto que meu avô tá pesando... Da última vez que minha mãe me atualizou, estava com 68 para 70, 2 quilinhos para 70. Tá utilizando só um meio ml, que dá 100 miligramas de E já fez dinotato. efeito pra ele? Já tá vivão coisa, lá. Coitada da minha avó. Tem uma paciente minha que ela entrou numa depressão porque ela teve uma gravidez ectópica e aí ela entrou num processo como se ela tivesse tido uma depressão pós-parto. E de ficar acamada mesmo, não conseguir fazer nada, depressão profunda, também porque, poxa, né, sonho de ter filho, enfim, uma perda muito grande e tal. E estava fazendo uso de antidepressivo e tudo mais, só que o marido dela é atleta.
né? Não de fisiculturismo, Sim. mas atleta da luta, do Ju e tal. E aí ele não aguentava mais vê-la naquela situação e ele Agoniante. resolveu dar meio Meio ml de texto para ela durante 8 semanas. E ela falou Revitalizou. que, tipo assim, ela se tornou outra pessoa porque ela deu esse up. Aham. E com isso ela conseguiu. Então, assim, quanto que o hormônio também é importante, Nossa, né? né? Dentro da... Exatamente. Lembrando, galera, que a gente tá contando um caso, não é pra fazer em casa, É, tá? exato. É só um caso. E o marido dela tem muito estudo, é um atleta. Mesma coisa, tipo assim, você sabe falar tudo que o Gabriel tá falando aqui? Não. Né? Aliás, A gente uma pergunta, você dá consultoria, Não, né? e você estudou? O que você estudou? Então, tô terminando minhas formações ainda. Não, porque eu comecei Mas a aí- perguntar e aí no fim perdeu. Por isso que eu Pra- falei, e outra, você estudou? verdade. Tipo, o que você estudou? Eu tô terminando minhas formações ainda, minhas faculdades, só que aí O que você pensando escolheu? nisso, Você escolheu química ou... tô fazendo tudo EAD, até pela questão de ser mais rápido. não, mas qual curso? Mas meu sonho era fazer bioquímica. Mas tô fazendo nutrição e educação física, porque aí já... só cara, boa, né? boa. Mas aí aí- também nada te impede depois de você fazer bioquímica. Faz uma pós. O chato é que, tipo, na faculdade, pelo que você recebe, nunca é aquilo que você espera. Nunca é aquilo que você vê na prática, que você vai usar. Então tem muitos, por exemplo, o Adam Abbas, ele começou a dar aula de química e agora virou um palestrante, inclusive eu participei de uma pós dele lá na... Muito legal, eles liberam curso de pós-graduação para pessoas externas, sem muito vínculo. Aí na época eu só fui fazer parte lá, um maluco aleatório, na sala, vendo ele dar aula. Mas é sensacional como que... Assim, ele pegou toda a base, né, que ele dava de aula, como ele tinha na prática, para ensinar a questão da farmacocinética, a questão de como que os fármacos reagem, como que é a questão até de produção em si, de como cada fármaco, como você identifica. Porque hoje no mercado, ainda mais depois da polêmica do SFM, da proibição para fins estéticos, aumentou muito mais a propagação de produtos falsos, a falsificação. Ainda mais no meio underground, que é o que geralmente o pessoal recorre. Então, você entender o que é falso, o que não é muito importante porque você já consegue se prevenir contra alguns danos. Porque esses tempos teve uma apreensão de um laboratório lá foi no Mato Grosso, se eu não me engano. Nossa, laboratório grande pra caramba, que tava colocando óleo de cozinha, tá ligado? Tipo, imagina. Nossa. E logo depois do caso, da apreensão, surgiu um caso que o Jason, que é um youtuber, ele relatou de alguém que chegou em contato com ele, mostrando que o cara quase perdeu a perna, ele saiu pra viagem, tinha comprado o laboratório, quase perdeu a perna por conta de uma necrose que tinha dado. Meu Deus do céu. É bizarro. Mas por isso que tem que tomar cuidado. É muito sério. Mas aí eu fiz uma parceria com alguns profissionais, né? Para eu ser a cara, aí eles me respaldam e a gente trabalha em parceria. Aí eu presto toda a consultoria mesmo, só uso, a gente tem a parceria, a sociedade de me auxiliarem na questão de verificação de protocolo, tudo mais, ver se está tudo certinho, né? Mas aí no final, na consultoria, que é o meu trabalho principal, sou eu que eu atendo, sou eu que tô lá no WhatsApp 24 horas. E aí, quem te virando noite. procura? É sempre, porque aquela dúvida de mulher, é sempre o homem que quer seguir um caminho meio igual ao seu, ou mulher, ou existe, porque assim, né, eu fico imaginando que o percurso de construção do corpo, ele tem várias partes que se confundem, ou não é nem que se confundem, mas que qualquer pessoa gostaria, né, que é de uma melhora de estética, Redução do redução percentual de a gordura, libido alta. Exato. Você ter aquela força, vitalidade. Um corpo bonito, assim, né? Com esse padrão aí. Então, tem gente que procura por conta disso também? Fica no meio do caminho ao invés de ficar... O maior público hoje, acho que dos 1.000 alunos, praticamente uns 900 é tudo leigo. A maior parte do pessoal que... Gabriel, me ajuda. Não tô conseguindo ter relação com a minha mulher. Até mulheres, tipo, não tô conseguindo me ver no espelho porque não, sabe, não dá. Então, acho que 10% são atletas, o outro pessoal, o outro montante é mais o pessoal que busca mesmo qualidade de vida. Inclusive, tem muito indivíduo de 40 a 50 anos que me chama pensando na questão de qualidade de vida, porque o exame deu 100 nanogramas lá de texto e o cara não sabe o que fazer. Não tá querendo levantar da cama, não tem vitalidade, não tem
vontade de vida, libido. Libido não é só aquela vontade, me corrijam se eu estiver errado, mas não é só a vontade do ato em si, mas é aquele pulso de vida, de você querer Falamos levantar da disso cama, no trabalhar. podcast anterior. Isso. Até motivação, move, né? Além de dopamina e serotonina, tipo, aquela vontade de você, pô, conquistar, você ir atrás das coisas. Porque é uma coisinha que hoje em dia tá em falta em muitas pessoas. Eu acredito que é por conta disso também. A alimentação influencia muito. Ainda mais a crescente de fast food, vários lanches e tudo mais. Você ainda tem uma redução drástica de vários hormônios, né? Inclusive a questão de dopamina e serotonina por conta influenciada pela alimentação. Então são uns probleminhas que a gente acaba tendo algumas consequências por conta de talvez uma cultura que influencia, algo assim. E hoje você tá do outro lado, né? Você é aquele cara que passa e que deve inspirar o Gabriel Pequeno de Olho. Não é verdade? Porque você não passou Boa cara pergunta. atrás de você e você olhou Boa. e todo mundo olhou e te inspirou? Deve ter muita gente que olha pra você e Tomara. fala, vamos por esse caminho aí, né? É muito legal, né? Poder ser inspiração. O problema da gente querendo ou não influenciar ou inspirar é que muitas vezes alguma coisa que a gente fala de errado em algum momento pode levar a alguma consequência chata. Sim, Então, os uma coisinha cancelamentos, né? Infelizmente é. Ainda mais com toda essa... Bom, enfim. É que quanto maiores os poderes, maiores são suas responsabilidades, fato, né? Acho que quando você alcança, não sei, né, se é possível, mas creio, desejo isso pra você, mas quando você tá no lugar do Cariani, cara, imagina como, tipo, deve ser muito legal, ao mesmo tempo deve ser uma pressão enorme, né? Porque você não acaba perdendo o direito de errar. Você não tem mais direito a errar, a ter nada, né? Porque o tempo inteiro, todos os holofotes estão virados pra você ali. Complicado é que... acho que talvez não é questão de errar, mas alguma coisa que você fala... É ser mal interpretado. Mal interpretado. Hoje tem muito isso. Meu, dá raiva. Faço um vídeo, aí a pessoa assiste os 10 primeiros segundos, Isso. aí faz uma pergunta nos comentários que eu falei nos próximos 20. Aí eu fico tipo, meu, eu sou uma piada, não é possível, cara. Aí eu vou lá e respondo, né? Eu faço muito isso, de responder vários comentários no dia, porque eu acho que gera aquele relacionamento, aquela intimidade mais com o pessoal. Mas é bizarro, você vê muitos cancelamentos hoje, muitas pessoas por conta de algum errinho, uma coisa que pisou na bola, né? Até mesmo na área da saúde, mas eu acho que na área da saúde é pior ainda, porque até na questão da atuação de vocês mesmo, meu, alguma coisinha que você fala errado já vai virar uma bola de neve que às vezes você perde o controle total. E é complicado até pra carreira mesmo, ser lembrado por conta de alguma coisa. Nossa, acho que é a maior pressão de todas é essa. Quando você tá na internet como um todo. Porque acho que a gente pensa na nossa área, mas pra qualquer outra pessoa deve ser assim também. Até pro cara que trabalha com moda. Nossa, imagina, ele erra o nome de um estilista, ou sei lá, ele fala sobre algo que inspirou aquela coisa e não é aquilo. Enfim, ele também, né, pode, não sei. Ou sei lá, vestir uma roupa que as pessoas julgam como fora da moda. Eu acho que o exercício, para todos, né, que estão mais expostos, inclusive a gente, é não tomar isso como pessoal, assim, sabe? Tipo, Investimento pessoal. Não, porque a pessoa falou de uma forma agressiva com você e ela não aceita de repente, até um erro que você fez, tá? Vamos supor que foi um erro. Você falou uma coisa, era outro remédio, era outro... E aí você falou errado e a pessoa veio super agressiva. Ela podia ter vindo e falado, não é esse nome, é esse. E ela escolheu ser agressiva. Então, isso... Abordagem. Né? Sabe? Então, ela tá te batendo. O problema não é o erro. Porque o erro você comete, ela fala tudo certo na vida, né? O problema é como ela escolheu te machucar, e isso é sobre ela. E a gente, na faculdade, uma das primeiras aulas que a gente teve, era uma brincadeira, mas é uma brincadeira que eu levei muito a sério, não sei se você teve isso na sua faculdade, que os professores falavam pra gente tatuar na nossa mão, né? Assim, não é comigo. Não é comigo. Que legal. Porque quando você está atendendo e um paciente é agressivo, ou qualquer coisa que acontecesse, a gente olha e fala, não é comigo. Porque nunca é com você. Nunca é. É sempre a pessoa. Ela pode ser de qualquer jeito, ela pode ser delicada, ela pode ser gentil, ela pode te ensinar ao invés de te criticar. Então, você pode acabar aprendendo, né? E a gente vai errar, e a gente não tem Mas é como. difícil de você separar o atendimento, de levar pro pessoal alguma coisa?
Acho que não, acho que acaba sendo exercício, porque, olha, não sei se você concorda, tá, Cá? Eu acho que a gente veste uma persona, né, que o Jung diria, que é a psicóloga. Naquele momento do atendimento. Então, é como se você interpretasse um personagem mesmo, que é o personagem do psicólogo, que é diferente da vida pessoal. Acho que a gente mistura muito mais na internet, porque na internet não é a psicóloga, é a psicóloga Karina, mas mãe, é a né? Karina, sabe assim? Porque é a psicóloga Karina falando do conhecimento teórico, e não ali na prática de aprendizagem. E aí acaba sendo mais você, e você leva mais pro pessoal. Enquanto que no consultório, eu acho que toda aquela coisa do setting terapêutico e da interação, ela te protege. Porque é como se você estivesse atuando num palco, assim, nossa, com N aspas aqui, né? Assim, uma metáfora mesmo. Mas acho que isso te protege um pouco. Que talvez seja a mesma coisa do Gabriel e do atleta que sobe lá no palco e faz as poses, sabe? São personas diferentes, né? Uma coisa é você como namorado, como filho, como não sei o quê. E talvez quando você dá a cara na internet, não é o mesmo Gabriel que sobe no palco e faz as poses. Mas não é. Eu vou só complementar. Quando a gente entra num consultório, ou quando a gente liga o botão para atender, eu tô lá para entender como a pessoa funciona, é isso. Eu não tô lá para conversar com ela. Então, eu não vou falar, e você, tá bem, seu filho? Tipo, não é um Às vezes é mais um bate-papo. exercício de escutar, pra você saber, compreender, pra eu entendê-la. entender a abordagem, do que ficar conversando, né? Isso. Então, parece uma comunicação, uma conversa, porque ela pergunta e eu falo, e tem uma interação, mas o meu intuito é entendê-la. Então, eu tava falando ontem com ela, né? Quando eu comecei a atender, eu atendi em hospital, com 21 anos, né? Sei lá quantos anos eu tinha. Eu entrava num quarto para atender um senhor, ele olhava para mim, já me chamava assim, ai, filha, tudo bem? Tipo, a frase dele de me chamar de filha já dizia para mim, né, que ele tava me vendo como alguém, filha. E aí depois ele falava, quantos anos você tem? Ele não queria saber minha idade. Já quebrava... E não, mas ele não queria saber minha idade. Ele queria saber se eu tava capaz, se eu era capaz de entendê-lo. Entendeu? Então, quando ele perguntava assim, qual é a sua idade? E eu, pelo contexto que ele me perguntou, ele já tinha me chamado de filha. O assunto estava ficando sério. Ele falava, qual é a sua idade? Eu falei, ele quer saber se eu tô entendendo. Eu falava, por que o senhor quer saber se eu vou conseguir entender o senhor? Nossa, e aí, bravo. E aí, já entendi. Então, não é uma conversa, é sempre um entender. Então, é super fácil separar. Né, amiga? Eu acho que essas coisas ajudam, assim, bastante. Que você tá em outro papel, sabe? Acho que a internet dá uma confundida, é mais difícil. Agora, a internet é isso. A internet machuca mais, porque as pessoas, quando elas querem usar a maldade dela, né? Ela vai... Se ela tá mal com ela... Porque pensa bem, se você tá feliz... Pensa bem comigo. Se você tá feliz, você é bem mais incapaz de maltratar alguém. Sim. Então, quando uma pessoa, ela para no seu perfil, ela ouve um negócio seu, não ouve até o final, Nunca ouve. e resolve te xingar, ela não tá feliz. Ou quando julga por um corte também, né? É que você já tinha ido em podcast antes? Eu tinha ido 2 da minha região lá. Então, você vai, Mas tipo o assim, você Alphonse solta o corte, aí a pessoa, tipo assim, Lê ela o pega e fala título. assim, por que você está falando que só... Aí você fala assim, cara, assiste o podcast inteiro. Tipo, eu falei exatamente Nunca pega o isso. Você contexto, né? tá, tipo assim, me julgando aqui por um pedacinho de uma conversa de 4 horas, de 2 horas, de 1h30. Não foi isso que a gente falou. A gente falou de todo esse contexto que você tá trazendo. Você só não foi ver. Então, eu diria que é um exercício que a gente tem de não ficar puxando... E, os grandões não leem. A galera gigante não lê. Então, eu acho que no futuro, o futuro é não ler. Como assim, os grandes não leem? Comentários. A galera que tem milhões... Os grandes influenciadores ficam não lendo comentário, No final das contas, a maior parte do pessoal que comenta, acho que não é nem teu amigo. É uma pessoa, talvez, que quer a tua atenção. Porque eu já vi muito isso. Umas 2 pessoas, comentaram um monte de... comentários desprovidos de muito embasamento. Aí eu peguei e respondi. Aí no comentário que eu respondi,
a pessoa, tipo, comentou... Meu, as 2 vezes. Putz, cara, obrigado pela atenção. Queria ouvir você falar comigo. Tipo, caralho, mano, isso me quebrou de uma forma... Cara, muitas vezes a pessoa só quer sua atenção. Pode ser, Não também é nem pode talvez, ser. às vezes, tipo, numa tentativa de tirar uma pedra, te dar um tiro, alguma coisa assim, mas, tipo, talvez é aquela vontade de atenção, de, sabe? Não sei, Eu já tem ouvi muitos isso tipos antes, de Gabriel. pessoas. Já outras pessoas já me falaram isso também, que uma vez, tipo assim, a pessoa foi lá, rasgou, xingou, não sei o que, aí respondeu. Aí, eu te adoro, eu sou sua fã, eu só queria chamar sua atenção. Aí você fica, tipo... Então, nunca aconteceu comigo. Aconteceu pessoalmente, comigo. Aconteceu 2 vezes. Eu até te contei. Foi uma pessoa que fez uma crítica, falou, apareceu o nosso podcast para essa pessoa, e ele falou, né, fez um comentário tipo, por que essas bostas ficam aparecendo para mim, né? Por que o Instagram fica trazendo essas bostas para mim? Aí O cara gastou energia pra comentar isso. Aí eu fui lá no pessoal dele no direct e falei assim, olha, deve ter aparecido pra você porque você é amigo de fulano e ele veio no nosso podcast. Você comentou com educação, né? Aí Sempre. já quebra a pessoa. Não, mas eu sempre respondo assim, com educação. E é muito legal. Porque daí, aí eu fiz isso, aí ele, não sei o que, desculpa, tal, pode ser por isso mesmo, eu gosto muito do conteúdo dele, vou conhecer o de vocês, tal. Nossa, que chato. Nossa, sabe o que eu acho? Nossa. Eu faço sempre, a pessoa me xinga, teve um que me xingou, um Red Pill, que me xingou, acabou, e eu mandei uma flor pra ele, e aí eu falei assim, eu espero que você seja realmente muito feliz na sua vida. Porque deve estar triste, né? Eu pensei. E eu mandei uma flor. Não voltou mais. Visualizou e não voltou. Tipo, ele tá... Eu mandei uma flor. O que a pessoa responde? Né? Bateu e toma uma flor, né? Eu quero que você seja feliz. Mas sabe o que eu acho? Tem vários, tá? Eu tenho vários desses casinhos que faz um negócio, eu vou e a pessoa ameniza, ou tipo, nossa, desculpa, tal. Eu acho que quando ela tá xingando, que nem eu brinquei, né? Que eu fiz a metáfora com os corpos lá, né? Com porque os é o membros. que ela tem dentro dela? Não, os membros da aula de anatomia. Sim. Ela tá brigando com qualquer pessoa. Ela tá brigando na internet, ela não tá brigando com a Karina. A hora que a Karina aparece, a hora que o Gabriel aparece e personifica, assim, desconcerta. Nossa, é boa essa teoria, cara. Isso aí é muito bom. Deve ser isso mesmo. É só um braço. Aí na hora que você vê que o braço tem aliança, você fala, cara, era um homem, ele era casado, tipo... Ele morreu, sabe? E aí eu acho que é isso mesmo, né? Assim, traz um... Pô, isso é sensacional. Eu acho. A Faz pessoa todo sentido. já percebi isso. A pessoa me xingou alguma coisa, e aí eu apareço e respondo, e a pessoa... tipo, quase que ela morre. Mas não é porque a Karina é ídolo, não. Não, é porque, cara, tipo eu assim, tô xingando uma pessoa. Tem eu tô alguém xingando ali, uma mulher né? educada, eu tô xingando, tipo... Uma mãe de família, né? Tipo, uma porque trabalhadora. É fácil falar. Tipo, agora vai falar cara a cara. Imagina você tá xingando um político, tá? mas Seja o Lula ou o Bolsonaro que você não gosta. E o cara responde pra você. Ai, desculpa, poxa, eu tava... É porque eu tentei fazer isso e acabei errando. Aí você fica tipo... Meu, você pode não gostar de qual que seja o lado, você vai falar... Nossa, desculpa, cara. Eu não queria te xingar, não era bem isso. Personificou, né? Tinha um programa, eu não lembro qual que era, que eles faziam exatamente isso. A pessoa xingava um monte, aí eles iam com um ídolo na casa do hate. Era um programa americano, não sei se você já... Muito bom fazer isso. Muito. E aí a pessoa ficava toda sem graça e não sabia o que falar e não sei o que. Eles, não, fala pra Karina que você odeia ela. A pessoa, não é que eu te odeio, não sei o quê. Tarará, tipo assim. Então é isso. E só que na internet o cara, eu odeio você, eu odeio. Pô, mas isso é muito legal. Já temos o corte de ouro aqui, porque, cara, faz todo sentido, né? Gabriel, pra terminar nosso episódio, a gente sempre faz um joguinho, tá bom? Então, eu quero que você pegue 2 cartinhas. Se você não gostar do que você pegou, você pode trocar, tá bom? Você vai fazer pergunta pra gente e a gente vai fazer pra você. Tá. Vamos lá, então. Tá. Posso começar? Que legal. O joguinho chama O Que Você Faria, tá bom? Tá. Se no dia que você fosse terminar uma relação com uma pessoa que você não ama e não suporta mais ver nem por um minuto, mas que o ama desesperadamente, você descobrisse que ela só tem mais um ano de vida, o que você faria? Caramba. Sacanagem. Nossa, se deu um banho de água fria.
Mas se essa pessoa... Putz, nunca mais vou ver ela... Você quer terminar o namoro, mas ela só tem Não, ano de vida. você tipo Descobriu assim, uma doença cara, terminal. você não suporta mais. Tipo assim, não é que você só quer terminar. Só que aí, tipo, e você não aí? suporta. Eu ficaria com ela até os últimos momentos. Porque, nossa, assim, desculpa a palavra, mas porra, mano. Podia ser mais fácil, né? Caraca, não dá pra imaginar. Eu ficaria até os últimos momentos. Engoliria seco ali e continuava. Porque... Ele é bom. É. Não, mas é o que eu faria, porque... Putz, velho. Nossa. Não dá pra imaginar. Escolheu não. bem, hein? Agora a Cá Vou vai fazer a pra pergunta você, pra tá? você. Tá. Se fosse criança novamente e tivesse que escolher outra família, com qual viver? Qualquer família. Qual seria ela? Uma outra família? É, você vai nascer em outra família, tá? Não pode ser a sua. Tem alguma que você escolheria? Ah, não, tem Vocês querem, alguma tipo, não. Tem nomes, que alguma escolher. coisa assim? É, pode ser qualquer família. Pode falar, tipo, eu queria de uma pessoa famosa ou de, tipo, qualquer pessoa. Ah, eu vou fazer o politicamente correto aqui, porque... Talvez eu ia gostar muito de nascer em outro país, mas talvez com a... mesmas características da minha mãe, mesma base familiar. Mas só em outro país mesmo. Alguma questão assim. Mesma questão de financeiro, cultura, religião. Só em outro lugar mesmo. Em que país você gostaria de nascer? Estados Unidos. Ah, é? Achei que você ia falar Dinamarca, quando você vê com, não sei o quê, qualidade de vida, blá, blá, blá. Não, mas é que eu nasci em 2001, então, tipo, até agora, 2023, daria tempo de sair. E tudo em dólar, muito mais valorizado. Tanto que o dólar tá na baixa, mas ainda vale muito mais a pena do que o próprio real. Mas... Ai, politicamente correto. Se não fosse minha mãe, não seria quem eu sou hoje, não. Então, não vejo muito porquê. Talvez antes, uns 3 anos antes, eu responderia algo diferente. Não, na família de tal pessoa e tal. É, eu achei que você ia falar do Paulo Musi, Nossa, juro por Deus, tal. tipo... Nossa, imagina ver o Paulo Musi ali fazendo bike, sem camisa, o peitão dele. Não, brincadeira. Mas não, acho que não. Acho que tem meu lugarzinho. Minha vez? Sim. É. Aí você Tem que escolhe uma escolher. pra mim e uma pra cá, tá? Tanto Tá. faz. Ah, mano, são muitos... É muito bonitinho, não. Comparado ao que vocês fizeram. Ah, mas foi sorte, você Ó, viu? Cá, É. se você fosse um super-herói, qual seria? Ah, eu não gosto muito de super-herói, né? Mas eu amava o super-homem. Pode ser Mas feminina da- também. Não, mas eu gostava da história dele. Do Clark Kent. Veio de cripto. Mas história. aquela coisa mais séria e Do todo... jornalista. Mais tímido e tal, mas aparece pra salvar. E, puta, eu amava. Sempre na hora especial. E a Faço mais Nath? uma? Essa é a Nath. minha. Se encontrasse o gênio da lâmpada e pudesse fazer os 3 pedidos, quais seriam? Que não existisse mais doença no mundo, ninguém mais nunca mais pudesse morrer de doença. Primeiro. Que ninguém poderia fazer pro outro o que não quer pra si mesmo, dentro da sociedade. Que aí eu eliminaria todo o mal. Eu elimino toda a violência, Toda né? doença. Toda a doença. E que as pessoas se unissem numa comunidade em que um ajuda o outro. Então, que a gente tivesse uma troca certa, como era antigamente, assim, de colheita, das pessoas se ajudarem e da gente olhar para a vida como uma comunidade que o outro influencia em mim e vice-versa. Que aí eu acho que, tipo assim, eu trago felicidade e prosperidade para a nação inteira. Você acha que os antagonistas disso são os maiores problemas hoje? Eu acho. Interessante. Fazendo as perguntas aqui, desculpa. Aí, esse episódio, a gente tem que acabar com a música Imagine, tá? Depois vocês colocam Imagine. Imagine all the people. Gabriel, muito, muito obrigada, de verdade. Muito Parabéns, legal. o caminho bonito que E, você meu, trilhou. quanto conhecimento. De Não. verdade, Distribui difícil. esse conhecimento, continua a inspirar muitas pessoas e, de verdade, de coração, que muitas pessoas olhem pra você como você olhou pra esse rapaz do 3º ano que fez tanta diferença na sua vida.
te trouxe tanta qualidade e poder se olhar no espelho e poder olhar para dentro com mais felicidade. Que várias pessoas que te sigam consigam isso também. Não, por favor. Amém. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal.